Imagine um mundo em chamas. Um planeta mergulhado no caos, onde a vida humana se tornou quase descartável. Uma guerra que não foi apenas de armas e exércitos, mas de ideologias, ódios e vinganças, tão profundas que marcaram para sempre a história da humanidade. Esta é a história da Segunda Guerra Mundial, o maior conflito já vivido pelo ser humano. Mais do que números, esta é uma história sobre pessoas. Pessoas que viveram na pele o medo, a fome, a perda e a esperança em meio ao horror. Entre os anos de 1939 e 1945, mais de 50 milhões de almas desapareceram tragadas por um conflito que envolveu 30 países e transformou o mundo para sempre. Como tudo começou? Quem foram os vilões e os heróis? E por que mesmo décadas depois ainda falamos dessa guerra como se ela nunca tivesse acabado? A resposta rápida parece simples demais. Adolf Hitler. O nome ecoa como sinônimo de terror e destruição, mas a verdade é que ele sozinho não teria conseguido lançar o mundo numa guerra tão ampla e tão brutal. Ele foi uma peça sim, mas não a única engrenagem. Para entender o que realmente aconteceu, precisamos voltar no tempo. Para antes da Segunda Guerra para a Primeira, em 1919, nas ruínas de um mundo devastado pela Grande Guerra, surgiu um documento que carregava dentro dele as sementes do próximo conflito. O Tratado de Versalhes. A Alemanha foi obrigada a assumir a culpa total pela guerra. Perdeu territórios importantes como o corredor polonês, ficou sem exército e foi condenada a pagar reparações bilionárias, que esmagaram sua economia. Os alemães nem sequer foram convidados para a conferência que decidiu seu destino. Humilhados, enfurecidos e falidos, eles assistiram seu país afundar em crises políticas, sociais e econômicas profundas. E nesse vácuo de esperança, surgiu Adolf Hitler. Um homem com um plano claro e assustador. Criar um grande Reich germânico dominado pela raça ariana. Um sonho de dominação que ele escreveu com todas as letras em seu livro Mein Kampf. O povo faminto por respostas encontrou nele um líder. Alguém que prometia devolver a glória à Alemanha. Mas Hitler não teria ido tão longe se os outros países não tivessem olhado para o outro lado. Na Europa, ninguém queria outra guerra. Ainda ecoavam as memórias das trincheiras da Primeira Guerra e todos temiam novos massacres. Então adotaram uma política de apaziguamento. Ainda ecoavam as memórias das trincheiras da Primeira Guerra, deixaram Hitler crescer achando que poderiam contê-lo mais tarde. Um erro que custaria milhões de vidas. Ele rasgou o Tratado de Versalhes sem pedir licença. Começou a reconstruir seu exército, invadiu a Áustria e depois a Tchecoslováquia. E enquanto isso acontecia, os líderes europeus assinavam acordos fingindo que a paz ainda existia. Foi o que aconteceu no Pacto de Munique, quando Chamberlain voltou para casa dizendo que tinha garantido a paz em nosso tempo. Mas Hitler não parou. Em setembro de 1939, invadiu a Polônia. E dessa vez a Europa não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Começava ali uma guerra que logo se espalharia por todos os continentes. Do norte gelado da Rússia até os desertos quentes da África. Dos céus de Londres aos oceanos do Pacífico. Uma guerra global total absoluta. No início, o eixo dominou o cenário, sendo uma estratégia nova e implacável, chamada Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. A Alemanha conquistou país após país em questão de semanas. Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, França. O mapa da Europa mudava diante dos olhos do mundo. Enquanto Hitler ocupava, Paris, Londres resistia sob ataques constantes da Luftwaffe. Foi a Batalha da Grã-Bretanha, onde Churchill disse uma frase que entrou para a história. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Mas o vento começou a virar em 1941. Hitler resolveu atacar seu antigo aliado Stalin, invadindo a União Soviética, na gigantesca Operação Barbarossa. Ao mesmo tempo, os japoneses atacaram Pearl Harbor, arrastando os Estados Unidos para a guerra. Agora as grandes potências entravam no jogo, e o fim do eixo era apenas uma questão de tempo. O momento decisivo veio em Stalingrado, uma batalha sangrenta e brutal, onde os russos derrotaram os nazistas e começaram a empurrar-los de volta. Era o que chamaram de rolo compressor soviético. No Ocidente, os aliados preparavam a maior operação anfíbia da história, o dia D, 6 de junho de 1944. As praias da Normandia foram tomadas em um dia que mudou o curso da guerra. Enquanto isso, no sul da Europa, o Brasil entrava em cena.
A Força Expedicionária Brasileira lutou com coragem na Itália, enfrentando inimigos e condições extremas. Éramos o único país da América Latina com tropas no fronte europeu. A Argentina só declarou guerra aos alemães nos últimos dias do conflito. Com Berlim cercada pelos soviéticos e os aliados avançando do oeste, Hitler viu seu império desmoronar. Em maio de 1945, as forças alemãs se renderam, mas a guerra ainda não tinha terminado. No Pacífico, os japoneses resistiam com unhas e dentes, lançavam aviões kamikazes contra navios americanos e se recusavam a desistir. Os Estados Unidos decidiram então usar uma arma que mudaria para sempre o conceito de guerra. 2 bombas atômicas foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Milhões morreram em segundos. Cidades inteiras foram apagadas do mapa. Foi um golpe tão forte que finalmente forçou o Japão a se render. Em 2 de setembro de 1945, a Segunda Guerra Mundial. Em 2 de setembro de 1945, a Segunda Guerra Mundial chegou oficialmente ao fim. Mas o preço foi terrível, entre 50 e 80 milhões de mortos. 6 milhões de judeus assassinados no Holocausto. Cidades destruídas, culturas apagadas e feridas que até hoje não cicatrizaram. Foi uma catástrofe sem precedentes. E no meio de toda essa destruição, algo novo começou a surgir: a necessidade de paz. A criação da Organização das Nações Unidas foi um passo nessa direção, mas a sombra da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética já começava a se formar. E as mulheres? Elas também viveram uma revolução. Assumiram papéis que antes lhes eram negados. Trabalharam em fábricas, comandaram lares e ganharam independência. O famoso cartaz "We Can Do It" se tornou um símbolo dessa mudança silenciosa, mas poderosa. Quando tudo acabou, ninguém queria lutar, ninguém queria ver mais corpos nas ruas ou ouvir sirenes cortando o céu. O mundo aprendeu na marra que a guerra não tem vencedores verdadeiros. Todos perdem, todos saem marcados. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas um evento histórico, foi um divisor de águas. Mudou fronteiras, governos, tecnologias e até a forma como enxergamos uns aos outros. Inspirou livros, filmes, músicas e jogos. Mas mais do que isso, deixou um alerta: que nunca mais o ódio e a intolerância cheguem a esse nível. Que nunca mais permitamos que a história se repita. A Segunda Guerra Mundial terminou há mais de 70 anos, mas seus ecos ainda ressoam. Não apenas em documentos antigos ou livros escolares, mas nas lições que carregamos sobre o peso do ódio, a fragilidade da paz e o custo extremo da indiferença. Ela nos mostrou o pior e o melhor da humanidade, o horror absoluto e a coragem inabalável. E acima de tudo, ela nos perguntou, e continua perguntando: quem somos quando confrontados com o abismo? Essas não são apenas páginas do passado, são espelhos do presente. Cada conflito silenciado hoje pode ser a guerra de amanhã. Cada voz que se cala diante da injustiça é um passo para o retorno dos tempos mais sombrios. A história não se repete, mas ela ecoa. E cabe a nós decidir se queremos ouvir. Se este vídeo tocou você, se fez você pensar ou sentir algo verdadeiro, então compartilhe. Deixe sua marca na conversa que continua. Curta não por obrigação, mas como um gesto de reconhecimento. Comente porque suas palavras podem mover alguém que precisa ouvir isso agora. E se inscreva não só para acompanhar mais histórias como esta, mas para fazer parte de um lugar onde o conhecimento não é apenas transmitido, é sentido. Obrigado por estar aqui.